Olá, pessoal. Boa noite para todos. A nossa convidada, a doutora Adriana, já está também online. Desculpem o atraso, né? Estamos falando de tecnologia e a tecnologia nos deixa na mão, né, doutora Adriana? Boa noite, doutora Cris. É normal, faz parte. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim, pois é. Pessoal, para quem nunca mexeu, né, no Google Meet, talvez seja uma experiência nova para muitos dos nossos convidados, dos nossos colegas. Eu vejo que temos vários colegas de profissão, vários amigos, né? E para que vocês vejam a minha imagem, ela estará disponível quando eu falar, e da doutora Adriana quando ela falar também, para vocês clicarem. Se você estiver na tela do seu computador, do seu lado tem um link, né? Colocando assim detalhes da reunião. Ou se você estiver no seu celular, na parte de baixo do seu celular, ali você vai ver as carinhas, os ícones, né? Dos e-mails das pessoas, e aí você vai clicar. A primeira pessoa que vos fala aí sou eu e depois a doutora Adriana. Antes da gente iniciar, eu queria tecer alguns comentários. Essa é a primeira vez que eu venho me apresentar através da Unifenas, né? Convidando pessoas aí, meus amigos, para poder partilhar um pouco do seu conhecimento aqui com a gente. Dessa vez nós vamos falar de um assunto extremamente interessante, como vários convites que eu fiz durante a semana, se trata de um assunto não só para os advogados, mas para todos aqueles que se utilizam, né, deixa eu desligar aqui, que se utilizam dos serviços públicos, sobretudo os fóruns e, sobretudo, os cartórios, que a gente vai falar hoje sobre o provimento 100 do CNJ, recentíssimo, do final de maio agora, que vai trazer um grande impacto para os usuários e principalmente para as pessoas para os advogados, né, que trabalham, que militam nos cartórios. Na semana que vem eu vou trazer um novo convidado também, a gente vai falar de processo penal. Já ficam aqui todos os amigos, todas as pessoas que se interessarem, acharem interessante, para participar com a gente. Eu combinei com a doutora Adriana que a gente vai fazer essa explanação hoje e que no final a gente vai atender as perguntas de todos, né? Antes de eu passar a apresentação da doutora Adriana, eu já quero deixar aqui claro para vocês, colegas que estão aqui nos acompanhando, que o nosso assunto hoje não tem nada a ver com a pandemia, né? A nossa ideia aqui em propor esse tema é exatamente trazer para vocês o que a pandemia adiantou, o que ela acelerou, tal como esse provimento 100 do CNJ, tal como as tecnologias que estão sendo colocadas aí a serviço dos advogados, e é sobre isso que a gente vai falar com todos vocês. Desde já eu agradeço a presença maciça aí de todos, e no final, vocês colocando presente, a Unifenas vai nos emitir um certificado. Já agradeço aqui a presença dos meus colegas, professores da Unifenas, que estão todos aqui conosco. Vou apresentar a doutora Adriana para vocês. O nome dela é Adriana Carvalho Girardelli. A doutora Adriana tem graduação em Direito, vou pegar aqui minha cola, porque ela tem um currículo extenso, né, Adriana? Não pode falar a idade. Não pode. Sou igual a Glória Maria. Isso aí. A Adriana possui especialização em Direito Civil e Processo Civil, também em Direito Público e é mestre em Direito. Ela é professora universitária,
não só da graduação, mas também da pós-graduação, já foi membro de diversas comissões da OAB, dentre elas a Comissão de Ética, que, segundo ela, trouxe inúmeras experiências novas, né? E também outras comissões, é autora de alguns livros, ela vai disponibilizar algumas dicas aqui para nós, de um livro muito bom, de autoria dela, e eu vou passar a palavra para você, Adriana, para conversar com a gente sobre essas novas tecnologias que, como eu disse, né, delimitando aí o nosso tema, em nada tem a ver com a pandemia, e sim, foram aceleradas com a pandemia e cabe a nós correr atrás de tudo isso que já está aí disponibilizado para nós. Fique à vontade, querida. Obrigada, doutora Glízia, obrigada pelo contato. Minha família, né, de Minas, minerada tá aí, Eurico Girardelli, Enzo Girardelli, meu sobrinho de 6 anos, ele entra nas minhas lives. E então eu quero agradecer muito o convite da Unifenas, dos alunos. Eu tô rindo aqui, porque tá entrando aluno meu aqui, escrevendo 10, que é o pessoal da Uninove, que eles têm aula daqui a pouquinho. Eu tô de olho aqui, né, que eu prometi que entrasse, que eu ia dar nota. Olha como eles são aqui, interesseiros. Mas também agradeço os meninos, são os fofos. Tô anotando. Olha, eles estão me cobrando para eu anotar nome. Bom, estamos com 47 pessoas aqui juntos. E o tema da gente vai ser mais para a área digital, né, doutora Glícia? Sim, a área digital e as grandes possibilidades que ela nos abre aí, né, nesse campo agora, principalmente com relação a essa ideia que a gente não pode sair, né, e precisa trabalhar. E é isso. Tema bacana, né? Dinossauros. Exatamente. Eu sou dinossauro total, tô saindo da caverna. A ideia da gente colocar essa palavra dinossauro foi porque a gente está muito acostumado a pensar em cartório, em processo, como aquilo que a gente sempre lembra daquele cheiro de mofo, né? Cartório, aqueles livros pesados, que dirá a nossa amiga Maria Augusta, que está aí com a gente, a Milena também, do cartório daqui de Perdões. E também os processos, quem não sabe, quem não está na área do direito, e não sabe que hoje a maioria dos processos é eletrônico, né? A maioria das comarcas trabalha com os processos eletrônicos. A ideia de chamar de dinossauro foi exatamente isso. Como é que a gente vai pensar essas coisas que estão tão arraigadas no formalismo da escrita, né? E trazer a tecnologia para elas. Então, eu já queria lançar para você uma pergunta para que você fale para a gente. E o direito digital, ele seria uma nova área do direito? Ou, Adriana, você considera que agora, ela já faz parte do novo normal e o advogado, então, vai ter que lidar com essa ideia e correr atrás dessas informações? O que você fala para a gente? Total, Glízia, doutora, porque, olha, o lugar mais arcaico e caverna e dinossauro é o judiciário. Nós temos aí uma lei de 2006 dos processos eletrônicos, eu estou falando coisa de 14 anos. Se eu for puxar todo o histórico aqui de legislações que a gente está tentando entrar no mundo digital, mas é muita resistência. Também precisa de verba, a gente sabe disso, e a gente tem tribunais federais que competem à União, dá o dinheiro, nós temos os tribunais estaduais, então também tem a ver com a questão da verba, porque afinal de contas você tem que custear isso, informatizar, treinar funcionário, abrir concurso também, capacitando os funcionários públicos, então engloba algo muito maior. Só que com a pandemia todo mundo foi jogado no mundo, foi jogado.
né, os juízes, promotores, todo mundo começou a trabalhar online de uma forma amadora, mas aí agora, com 3 meses, porque a gente aqui em São Paulo, desde março, né, eu estou no isolamento, em home office, e realmente tudo fechou, e as pessoas começaram a ser obrigadas a ficar home office. Então foi uma coisa que ao mesmo tempo foi obrigatório, mas olhando, lógico que depois, apesar dos lutos, das mortes, que a gente sabe, né, 50 mil, enfim. Mas vai ter esse lado bom da parte de tecnologia, porque o mundo não vai mais voltar a ser o mesmo. E com esse provimento 100, é bom lembrar que é para cartório só de notas, né? E eu não, enfim, tem pessoas aqui que ainda não sabem nem do que a gente vai tratar, mas só para lembrar que isso, de repente, pode ficar. Porque quem fez esse provimento foi a Corregedoria Nacional de Justiça, que é o nosso CNJ, esse braço aí do Judiciário, que regulamenta, né, todos os nossos procedimentos judiciais e extrajudiciais, que são os cartórios. E ele veio, foi um provimento de 26 de maio de 2020, agora, por causa da pandemia. Uhum. E os tabeliães que estão discutindo e tal, que eles também estão um pouco confusos com a norma, que ficou uma celeuma e tem coisas ainda de hermenêutica, e eles estão discutindo, levando, a gente vai ter ainda enunciados do colégio notarial, enfim. Mas eles estão agora se empenhando mesmo, talvez isso não volte mais mesmo, não sabemos por quanto tempo. E aí o que eu acho também que é importante a gente tecer, né, o seguinte comentário, que na realidade hoje nenhuma área pode ignorar a tecnologia, que dirá a advocacia. E eu queria compartilhar aqui com os colegas uma informação que você trouxe para a gente, né? Queria que você explicasse a minha tela, queria que você olhasse aí para ver se você está vendo o meu compartilhamento, sobre essa ideia aí que a gente pode colocar para os advogados, né? Para evitar do contato direto com o juiz, até mesmo porque, por exemplo, se o juiz não está no momento, né, no fórum, o advogado precisa despachar, ou agora que o juiz tem todo o direito, né, de não receber as partes em razão dessa pandemia, ou até para o advogado, para facilitar a vida do advogado que não tem condições, por exemplo, em razão da urgência, em razão das várias tarefas que ele tem no dia, para ele poder despachar com o juiz. E você me trouxe essa informação aí do QR Code, eu queria que você falasse um pouco sobre ela para nós, que eu achei, assim, uma ideia sensacional com relação a isso. Ele vê, né, que tem gente aqui que não vai saber o que é o QR Code, mas seria, gente, ó, esse negocinho assim, sabe, de uma conta, vamos supor, então a gente põe isso na petição, né, você vê, já tem escritórios em São Paulo, em outros lugares, acho que tem muitos lugares que já estão bem informatizados, a gente precisa muito do suporte do TI, e que eles estão jogando na própria petição inicial. Então, se eu jogo isso na petição inicial, eu consigo com que o juiz acesse e já veja áudio, vídeo, sem eu ter a necessidade do contato físico, de despachar pessoalmente. E isso aí eu achei muito bom, porque a ideia desse QR Code, ele pode facilitar para a gente fazer o vídeo, né? E no máximo, aí a gente não precisa falar mais do que 5 minutos, você consegue convencer o juiz de 2 a 3 minutos, dizendo para ele da importância dele despachar naquela sua inicial, naquele seu pedido liminar, e pelo QR Code, assim, dessa forma, o juiz pode ver o seu reclamo, né, a qualquer tempo, a qualquer hora, dentro de casa, e desse modo poder despachar. Eu acho que é, assim, uma ideia bem, bem bacana, que é uma possibilidade trazida pela tecnologia aí para a advocacia, né? E até te passei a própria petição inicial, né, para você ler tudo,
né? Para quem tiver interesse, a gente também passa a mesma petição para as pessoas já começarem a se familiarizar com isso, né? Tem que começar a gente já pegar o jeito disso. Vai todo mundo ter que estudar a tecnologia. E é bom lembrar, gente, que o direito digital é tão importante que eu jogo o direito digital na área empresarial com contratos inteligentes. Você vê pelo aplicativo, eu estou contratando. Eu estou contratando quando eu chamo um Uber, eu estou contratando quando... Isso é contrato. Eu estou contratando quando eu pego um patinete na rua, uma bicicleta, porque hoje as pessoas estão usando muito isso, muito. E a gente começou a perceber que até o não uso do carro, bem para o meio ambiente, o nível de poluição diminuiu, então as pessoas também vão para esse lado. O direito digital também ele entra na parte criminal, a gente tem muito crime virtual, aumentou horrores, normal, porque bandido existe, ele ficava na rua, agora ele migrou e está melhor assessorado dentro da internet. Então a gente tem os crimes virtuais, em São Paulo a gente tem delegacia só para isso, para apurar crimes virtuais, equipamento, perito e tudo. Aumentou o índice de violência doméstica, então a gente tem que aplicar isso também no direito de família. A gente pode fazer um divórcio virtual hoje com esse provimento, a gente pode fazer uma união estável virtual. Estou vendo, né, com uma amiga aqui que é advogada, a Juliana, que estava com um caso aí de um casamento online, a pessoa aqui no Brasil e o outro lá na Alemanha, enfim. Que mais que eu posso jogar o direito digital? Processo civil, que a gente está falando aqui, processo penal, que são os processos, e a gente sabe que na área processual, sem prova a gente não ganha processo nenhum, então prova é algo fundamental. Fazer a ata notarial, que a gente sabe que no Código de Processo Civil de 2015, o próprio artigo do... Deixa eu lembrar o artigo, não sei se você lembra, doutor, o artigo que fala da ata notarial. Não lembro. Eu anotei em algum lugar, 384 do CPC. 2015 e o código entrou em 2016. A gente está em 2020. Então, a gente sabe que a ata notarial ela é feita no cartório de notas. Então, ela é fundamental para colher prova de WhatsApp, de vídeo, porque, afinal de contas, o tabelião tem fé pública, ele precisa comprovar a segurança e a veracidade do que ele está verificando. Eu também preciso da ata notarial para fazer uma uso capião extrajudicial. Eu dou aula aqui em São Paulo no curso da pós-graduação de Direitos Imobiliários e Notarial. Então, vem muita gente com muita dúvida. E quando eu falo do direito digital nisso, é uma tecnologia que eu vou expandir em todas as áreas do direito. Ou seja, quem não tiver ligado e antenado nisso, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em agosto de 2020, para proteger dados. E a gente tem nessa lei, quem não se adequar, a gente tem multas de 50 milhões de vazamento de dados. As empresas estão preparadas? Tem TI? Lógico, a gente sabe que os aplicativos eles estão colhendo nossos dados faz tempo. Você vê que com a pandemia, o próprio governo aqui, o Dória, está vigiando a gente pela internet. Entendeu? Ele sabe onde a gente vai, onde tem aglomeração, tudo através, rastreando as pessoas com aplicativos. Então, assim, que tem dados e vazamentos, a gente teve o Facebook com vazamentos, nós temos até eu criei, né, uma associação civil em 2003 para 2004, depois eu explico isso aqui e tal, então a gente tem aí a SOS Consumidor, que a gente entrou com uma ação coletiva em cima do Facebook, vazamento de dados. São dados coletivos, quantas pessoas foram afetadas? Então, também a gente tem o direito difuso e coletivo nisso tudo. Quem está preparado para a Lei Geral de Proteção de Dados e evitar esses vazamentos e multas? Se eu entro hoje nesses aplicativos de envelhecimento, todo mundo acha legal, aplicativo de fazer mulher com homem, então tudo lá está ficando seus dados lá. Se eu entro no Waze, eles olham para onde eu vou. Se eu entro no Google, quem nunca deu um Google, você procura uma geladeira, de repente, você joga no Google, geladeira. De repente, você só vê geladeira na sua frente. E-mail de geladeira. Aparece, porque assim, parece que o celular já tem um chip que ele capta o que você faz. Pura tecnologia. Quer dizer, quem vai fugir disso? Não tem. E a questão de colheita de provas, para quem é processualista, né? A gente está atuando aí, você aí, aqui, a gente sabe que colher provas é uma coisa super importante. Como é que você vai explicar para o cliente que ele precisa colher provas, correr no cartório, quanto custa uma ata, e ele tem que se armar com a parte processual, ou fazer a tecnologia blockchain? Como é que eu falo para um cliente meu hoje, salva aí no blockchain e me dá as provas? Ô, Adriane, aproveitando que você tocou nesse assunto, né, eu fiz várias postagens falando que a gente ia falar sobre essa nova tecnologia.
Fala um pouco para a gente do que é o blockchain, como ele pode ser trazido para o direito, né? O que ele pode facilitar a nossa vida, o que é a tecnologia do blockchain? O que você pode nos atualizar sobre isso do blockchain? Ok. Eu fiz um curso aqui em São Paulo com um professor da GV que me ensinou blockchain, porque ele é da área de engenharia. Você não sabe blockchain? Porque ele me passou um caso de Bitcoin. E eu precisava entrar com a ação. Eu falei, não, você vai ter que me ensinar o blockchain. Ele falou, é a revolução do mundo. Eu falei, tá bom, então me ensina. E eu sou muito ruim de tecnologia. Meu pai me xinga, ele tem 70 anos, sabe mais que eu. Meu sobrinho de 6, ele, tia, você não precisa escrever no celular, fala com ele. E pega o celular da minha mão e fala no celular. E eu me assusto, que eu falo, essa criança nasceu com chip, 6 anos. Eles parecem que sabem dominar mais a tecnologia que a gente. Eu peço ele para ligar no Netflix. Hein, Enzo Girardelli? Será que ele está me vendo? Ele já me assiste, já assiste. Então, ele me dá aula de tecnologia. Eu fico assustada como é que uma criança de 6 anos domina o dedinho rápido na tela, enfim. Mas isso é bom, né? Porque aqui em São Paulo já tem cursos específicos só para criança, tá? Uhum. Do mesmo jeito que os pais têm dificuldade, de repente tem dificuldade para ensinar o filho, enfim. Então tem cursos só para tecnologia, para crianças, adolescentes e tal. Enfim, você me perguntou do blockchain, então eu peguei esse caso de Bitcoin e falei, deixa eu estudar, porque afinal de contas ele perdeu 100 mil reais comprando Bitcoin. Uhum. Começou a ter vários problemas de fraude, né? Infelizmente, ele foi um deles. Então, ele sentou na maior paciência comigo num computador, né? Porque ele é todo high-tech, fala com Deus no mundo só pelo computador. E ele foi me ensinar a fazer blockchain. E eu falei, bom, se eu, que sou dinossauro, aprendi, eu preciso levar essa tecnologia para o jurídico. Ok, então, só para vocês entenderem um pouquinho, né? O blockchain é esse grupo de blocos. Né? Blocos. Eles têm um processo matemático de muitos estudos, muitos anos, que eles fazem categoria de algarismo. Então, isso é tudo feito, obviamente, no computador, né? Então, é algo seguro, não tem como alterar. Uma vez que você joga no blockchain e registra, ninguém altera. Aí vocês vão falar, me explica. Ó, quando você paga uma conta, deixa eu ver se dá para ver, tem número. Ah, meu pai vai me xingar, gente. Isso aqui é multa, tá, gente? Porque eu esqueci que era rodízio. Peguei o Eurico não pode nem ver, isso que ele infarta lá, 100 reais. Esqueci o rodízio, Eurico. Esqueci o rodízio, furei o rodízio, tomei multa. Bom, blockchain, ó, tá vendo esses numerozinhos assim que saem numa conta? Se você tá com um documento, um contrato, um vídeo, você joga no blockchain, salvou, sai esses números para você. Isso chama hash. Uma vez que você faz isso, que é o hash, acabou. Então, assim, o blockchain foi criado em 2008 para vender moedas, para vender dinheiro, papel lá. Então tá, vamos comprar, vamos. Ó, você tem 10, eu tenho, me dá aí, vende. Era uma troca de moedas na internet, tá? Então, quem inventou o Bitcoin em 2008, na verdade, ele inventou o blockchain. Entendeu? Então, assim, olha pra você ver, eu tô falando algo de 2008, gente, tem 12 anos. Bom, então, assim, eu achei fantástico, já tem cartórios usando. No Rio de Janeiro fizeram, compra e venda, uma construtora. Eu te passei também, né? Registro civil, registrar um bebê junto com um cartório, blockchain e cartório, são os dois juntos, tá? Porque o cartório, na verdade, tem que investir na tecnologia. Ele que tem que investir. E uma vez que jogou isso, gente, é público, é uma plataforma. Então, assim, gente do mundo olha isso que você tem lá registrado. Então, se eu faço um contrato com você hoje e jogo no blockchain, todo mundo vai saber que você tem um contrato comigo uma vez tendo o número da hash. E não há nenhuma possibilidade, né, da gente alterar. De alterar. Porque está protegido pelo Já tem juiz aceitando, doutora Glícia. Já tem juiz aceitando, pode fazer até busca na internet, já tem processos. Porque o juiz que sabe também, né, mexer, ele já aceita o blockchain. Ótimo. E é mais uma tecnologia que é colocada aí para nós, para facilitar a segurança desse formalismo que a gente falou, que a gente acha que é necessário, né? Os meus alunos... Observação, gente, blockchain é gratuito, você não gasta R$1. Aham, ótimo. Porque se eu vou para o cartório,
aqui, né, da Tabeliane, os tabeliães, adoro. Tenho muitos amigos, né? Mas os emolumentos são caros. Não é todo mundo que pode pagar. Se eu vou para o Sejusc, que eu tenho feito algumas coisas pelo Sejusc, você homologa, não paga custas, ok. Mas a rapidez de um cartório, eu adoro trabalhar em parceria com cartórios. Eu te falei aqui em São Paulo, ao meu lado tem a doutora Priscila, do 29 de Moema. Então, assim, ela é excelente. Mas acho que ela deve estar uns 20 anos, alguma coisa assim, como tabeliã de notas. Então, ela tem uma experiência gigante. E só que o problema que a gente encontra são nos emolumentos, são estaduais, cada cartório é estadual. E aí a gente enfrenta, infelizmente, essa dificuldade. É bom sempre fazer um orçamento para ver quanto vai ficar. Porque se você for uma ata notarial muito extensa, você vai gastar mais. Os emolumentos em Minas são mais baratos, né? Tanto é que a gente vai falar aqui na frente que, de repente, pode esse provimento 100 dar esse pulo do gato para a gente fazer ata notarial aí em Minas, né? De São Paulo para Minas. Exatamente. E aí eu acho que esse já é um gancho bom para a gente falar sobre isso, dessa ata notarial, da gente advogar agora em vários locais do país, que eu acho que o que trouxe essa possibilidade foi com o provimento 100 do CNJ, né, que é um dos objetivos da gente fazer essa nossa explanação de hoje, acho que veio exatamente a calhar esse provimento 100, que é agora do dia 26 de maio, não é isso, Adriana? Foi publicado, já inicial. E aí eu queria que você explicasse para nós a importância desse provimento 100 e levando em consideração todo esse reflexo que eu estou colocando, dessa ideia de continua-se o formalismo, a gente mantém a formalidade dos atos processuais, dos negócios jurídicos, porém agora com a segurança que a tecnologia nos traz, e eu acho que esse provimento 100 veio disponibilizar isso não só para os advogados, mas para os tabeliões, né, que você vai poder explicar para nós aí como Doutora, é bom lembrar que intimação por WhatsApp, o CNJ aprovou foi em 2017. A gente pode ser intimado por WhatsApp. E aí... a gente abrir o WhatsApp, levar um susto e falar, tô sendo intimado? E aí, eu não sei se aí em São Paulo, como é que tá essa ideia, mas aqui em Minas, né, é um informativo, peraí, que tem um microfone aqui que tá ligado. Tem um informativo agora, peraí, é o microfone da Gilda, deixa eu só desligar aqui. Aqui, me perdi aqui. Agora, aqui em Minas, né, uma informação importante para os colegas aqui, não sei como eu estava falando, aí em São Paulo, como é que tá, né? Aqui em Minas, agora sim, por conta da pandemia, né, o Tribunal de Justiça abriu a possibilidade das intimações, isso ficará a cargo do do oficial de justiça, né, avaliar se é caso ou não que essa intimação seja realizada por qualquer meio, meio remoto, assim diz o informativo número 33 do Tribunal de Justiça. E aí o oficial de justiça pode optar, então, não só para a segurança dele, mas para a segurança das outras pessoas. E para nós, advogados, uma forma de agilizar o processo é que essas intimações sejam realizadas via, por exemplo, WhatsApp, né? Não sei, como eu te falei, se isso aí está em São Paulo, mas aqui em Minas... Ok, vou resumir. O primeiro ponto é o seguinte, olha, a gente tem que diferenciar a citação de intimação rapidamente, né? Porque isso é termo processual. Então, é o chamamento do réu ao processo para a gente iniciar o processo, então a gente tem que mandar citá-lo, ou por correio, ou por oficial de justiça, enfim, tá lá no Código de Processo Civil. E o próprio processo eletrônico, em 2006, olha só, nosso processo eletrônico, gente, 2006, quanto tempo, doutora? 14 anos. Lá já permite isso.
Só que é o que eu falei, os tribunais não têm dinheiro. Então, quando a gente fala da questão do direito digital, até nos tribunais, depende muito disso. É sempre bom o advogado ligar no cartório, ir no fórum, para ver como é que eles estão. Vai depender da parte financeira. O que eu disse, tem que ter investimento nisso. Até o ministro Paulo Guedes tinha falado que esse ano eles iam diminuir o número de concurso, mas que iam aplicar o dinheiro em tecnologia. Inclusive, já tem juízes usando programas, né, para fazer julgamento de sentença, para casos de repetitivo, enfim, que ajudaria a informatização do judiciário também, né? O certo seria fazer os dois, né? Porque precisa também, do outro lado do computador, ter bons funcionários públicos, que vai teclar. Então, o primeiro ponto é isso. O processo eletrônico é de 2006, o próprio CNJ já tinha visto isso. O artigo 246 do CPC, que ele fala da citação por meio eletrônico. Olha, falando do CPC de 2015, que entrou em vigor em 2016. 4 anos. A gente é dinossauro no judiciário. Porque depende de verba. Porque o juiz não pode, coitado, né? Falar, tal, faz. Faz como, doutor? Excelência, como? O oficial de justiça vai cumprir como? Quer dizer, eles estão com equipamento adequado, computador adequado, estão com equipe treinada. Tudo isso tem, né? Não dá para fazer mágica. Da onde sai o dinheiro? Enfim. Então, a gente tem citação e intimação. A citação, a gente já tinha essa previsão no Código de Processo Civil. Aí veio o Conselho Nacional de Justiça, também, através de provimento, e colocou em 2017 o WhatsApp. Intimação do WhatsApp. Que a citação do Código de Processo Civil por meio eletrônico seria por e-mail. Então, cuidado, hein, gente? Porque na petição inicial, para quem advoga, a gente já põe na petição inicial e-mail, número de WhatsApp, não é assim que a gente faz a petição inicial? Cuidado. Outro dia eu até levei um susto, porque eu recebi uma proposta por e-mail de acordo, que eu falei, é vírus. Levei um susto, sabe? Eu falei, é vírus. Não, era a parte contrária me chamando para acordo. Enfim. Então, assim, essa diferença, né? E a gente tem o artigo 277 do CPC que fala do princípio da instrumentalidade das formas. E o juiz analisa isso, qual a finalidade, se cumpriu todas as formas, ok, se não teve problema, porque tem o princípio da celeridade processual e o princípio fundamental na Constituição Federal do tempo razoável do processo. Não dá para ficar com um processo 10, 15 anos, ninguém aguenta mais. Isso reduz tempo, gastos, enfim, tem todo aí, né, um investimento para se fazer. Que mais que a gente pode lembrar disso, então? Você me perguntou, agora eu já me perdi na pergunta. Você perguntou do WhatsApp, da intimação, da questão de oficial de justiça. Sim. Então, eu aconselho o advogado primeiro a saber aonde ele está, como é que o fórum e o juiz está fazendo com isso, no cartório. E é bom lembrar para quem aqui é leigo que existe a comarca vários juiz, fórum, e tem aquele cartório de lá, que é o cartório do fórum. A gente tem que... Muita gente aqui é primeiro ano de direito, enfim, leigo. Então, esse é o cartório do fórum. Agora, a gente vai tratar da advocacia extrajudicial, porque quando a gente fala do provimento Shen, a gente está falando da advocacia extrajudicial, que é o processo de desjudicialização que a gente está vivendo, ó. Vamos desafogar o judiciário. Vamos desafogar, porque tem casos que eu não preciso levar para o juiz. Eu resolvo o extrajudicial, principalmente com a ajuda do cartório. E aí, quando eu falo cartório, eu tenho que lembrar. A Constituição Federal, em 88, ela colocou que os cartórios extrajudiciais... Então, eu vou lembrar. O que eu tenho de cartório extrajudicial? Cartório de notas, cartório de imóveis, de registro de imóveis, cartório de registro de pessoa jurídica, cartório de protesto, cartório de registro civil. Para tomar posse do cartório, eu preciso fazer um concurso público. Lembrando que o caráter, que está no artigo 236 da Constituição, fala que cartório extrajudicial é um caráter privado, é uma invenção jurídica, é um caráter privado, porque ele não é funcionário público. É um caráter privado que presta serviço público por delegação do Estado, por delegação do poder público. Tá? Por isso que a gente tem os emolumentos, que emolumentos nada mais é que é o próprio TJ de cada estado que cobra. A gente tem 27 estados no Brasil. E isso diferencia muito, né? Bom, então é bom lembrar isso, a responsabilidade do notário é subjetiva, depende de comprovação de culpa, né? De provar negligência, imprudência e imperícia. Por isso que eles são tão
chatos e pegam detalhes, porque afinal de contas a responsabilidade é deles, criminal e civil, se der alguma coisa errada, e hoje com tudo informatizado, não é mais aquele pensamento de 20 anos atrás que eles faziam o que queria, porque é muito fácil pegar erro hoje com as coisas pela internet. Uhum. Fica tudo na internet, né? Registrado. Então também tem os livros, muitos já trabalham com tecnologia, protesto, enfim, o registro de pessoa jurídica, registro civil já estão trabalhando com tecnologia há muito tempo. As maternidades já colocam até alguns lugares o próprio registro civil dentro da maternidade, enfim. Isso é uma coisa importante a gente lembrar. Então tem que fazer o concurso para pegar e tomar posse do cartório extrajudicial. Com algumas alterações, principalmente de 2007, que fala do divórcio extrajudicial, inventário extrajudicial, para desafogar o judiciário, 2007, 13 anos, a gente já começou a trabalhar extrajudicialmente. Então, vamos lá, resumindo, para a gente chegar no provimento sem logo, né? Porque a gente tem aqui, eu estou trabalhando com tempo, por isso que eu estou rápida. Eu tenho, acho que, 20 minutos para explicar isso. O que eu faço num cartório de notas? Porque o provimento sem é para o cartório de notas. O que eu faço lá? Eu faço escritura de compra e venda, eu faço a doação, eu faço procuração, inventário, divórcio. E tudo isso que eu estou falando hoje, gente, com o provimento eu posso fazer online e virtual. É isso que é revolucionário, porque isso já existe. Agora, a revolução é que eu posso fazer online, eu daqui, ele da cada um home office trabalhando, cartório, cliente, advogado. Então, o que mais que eu faço? Uso campeão extrajudicial, ata notarial, que é esse meio de prova fundamental, 284 CPC. Posso fazer mediação, chamar as partes para acordo através do cartório, também notificar, enfim, ou faço uma notificação como advogada extrajudicial. Eu até te perguntei isso, né, doutora, se você costuma fazer isso. Eu tenho, assim, um êxito muito grande em tentativa de acordo extrajudicial, porque mediação é uma coisa muito importante. Eu tenho união estável, eu tenho 50... Só fazer um gancho, só te interrompendo aí continuando ainda nesse provimento 100 e dessa ideia, né, realmente que a gente tem que ter da desjudicialização mesmo dos processos, dos conflitos, até inclusive aqui na comarca, né, aqui em Perdões, os despachos do magistrado, atualmente, vários deles, tem sido no sentido de chamar os advogados, claro que em outras palavras, em outros termos, né, de nos convidar a chamar a outra parte para tentar solucionar extrajudicialmente. E isso já é uma questão que se coloca, claro, agora na pandemia, mas é o novo normal que nós, pelo menos eu acredito que nós aqui da região, né, temos uma cultura muito arraigada ao conflito, né? A gente prefere o litígio do que talvez ligar para outra parte para tentar solucionar o conflito, o litígio. E eu acho que a ideia que essa pandemia talvez tenha trazido para nós, de uma maneira agora assim imposta, é de que o advogado precisa tentar solucionar o conflito para o cliente ao máximo antes de procurar as vias judiciais. Eu acho que a ideia também do provimento número 100, que o CNJ está nos colocando aí, que é fantástico, né, é exatamente facilitar isso. Que eu queria só complementar a sua fala de fazer todas essas atas notariais, todo esse tipo de negócio jurídico eletronicamente. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que está na Bahia, né, e ele quer se divorciar da esposa que está aqui em Perdões. Você acha que tem essa possibilidade? Você acha Doutora, eu fiz um divórcio do marido que estava em São Francisco, nos Estados Unidos, né, por procuração, deu tudo certo, fui rápido, ainda falei, até chegar a procuração, ele teve que ir no consulado,
foi super rápido, em um mês ele já estava divorciado sem ter que vir para o Brasil. Eu também fiz um outro caso que foi super rápido, então não tem nem o que falar da rapidez e da agilidade que é. Outra coisa que é importante, né? A gente tem a mediação no cartório, a gente tem a união estável, reconhecimento de firma e tem testamento. A questão do testamento ainda está confusa, porque tem alguns tabeliães que, como esse provimento do CNJ, ele ainda está um pouco de uma celeuma, né? Porque parece que abriu a porteira e pode tudo. E aí eles vão trazer enunciados do colégio notarial, enfim, porque tem a questão da competência territorial, que são normas administrativas. Isso vai permanecer, então você tem que olhar a circunscrição também desse notário, né? Qual o endereço. Então, sempre bom é o seguinte, gente, a dica, né? Tá junto com o advogado e o tabelião sempre. Melhor coisa. Então, o provimento 100 veio facilitar, mas não veio de forma nenhuma restringir a atuação do advogado, né? Isso que é importante a gente deixar claro. Imagina mesmo, exatamente mesmo, porque precisa da assinatura do advogado. Outra coisa, por exemplo, eu vi na internet, né, por conta da pandemia, a gente teve um aumento de procura de 177% em divórcio. A gente teve um aumento de violência doméstica gigante. Tudo isso é índice, o próprio cartório também são estatísticas, eles têm que... Isso tudo é comprovado, né, através da tecnologia e tudo. Então, como é que a gente tem tratado essas questões? Porque agora eu posso fazer online, é outra coisa, né, para evitar até que as partes se encontrem. O advogado está de um lado, o cliente do outro, o outro advogado do outro, o tabelião do outro, tudo virtual online. Olha que maravilha, as pessoas não precisam se ver, se falar, se encontrar. Outra coisa, por exemplo, que eu também dou dica. Eu posso, quando eu tiver menores, porque eu não posso fazer um divórcio com menores no cartório extrajudicial, mas eu posso homologar com o juiz a guarda e alimentos. E depois de homologado isso com o juiz, o acordo, eu posso fazer o divórcio extrajudicial no cartório. É por isso que mais rápido. Por isso que a gente fala divórcio virtual, né? Porque agora eu preciso do aplicativo, como eu coloquei na tela para que todos compartilhassem, eu preciso baixar esse aplicativo para que eu consiga fazer essa assinatura e, através disso, eu consigo fazer o divórcio virtual. Então, por exemplo, essa situação aí que você vivenciou, né, do seu cliente em outro país, ele abaixa o aplicativo, né, baixa o aplicativo, e através do aplicativo é possível ele participar desse ato notarial através do meio eletrônico, não é isso, Adriana? Eu estou aqui, gente, olhando para o relógio que nós damos aulas, né? Daqui a pouquinho. Às 7 horas. Infelizmente, a gente vai ter que finalizar daqui a pouquinho. Acho que tem 10 minutos só ou 5, alguma coisa assim. A gente pode até marcar outro dia só para falar disso, mas eu resumo, gente. Porque o que acontece? Como é que você vai fazer virtual? Você tem que... Todos esses cartórios vão dar gratuitamente o tokenzinho. Você vai baixar o aplicativo no celular, que é o e-notariado e tal. Eles vão explicar todos os cartórios, acesso e gratuito. E aí, bom, parece que eu caí aqui ou não? Tô aqui. Não, tá normal, pode ir. Então, você tem que baixar o aplicativo, eles vão te dar um PIN, uma senha. Isso já é a assinatura, tá? Isso é assinatura digital. Aí, o advogado também já trabalha muito tempo com o processo eletrônico, que é a nossa assinatura como advogado. Então, uma coisa... Todos os clientes, todo cidadão tem que ter seu PIN lá no cartório, tá? Ok, que é pelo celular, tá? E se você pega o celular ou vende, ok? Encerra aquele celular, ele não pode ficar trocando, você tem que refazer, prazo de validade 3 anos. E você também, depois de fazer isso, que você vai acionar o cartório, o tabelião que você precisa, você vai entrar na plataforma e-notariado. E lá que vai ser feito... Aí tem etapas, né? Que eles vão conferir documento, analisar os requisitos, passar os emolumentos e depois que vai vir a videoconferência online. Isso. E aí, eu achei interessante até um fato que a Maria Berenice Dias colocou, né? Sobre essa questão do e-notariado e desse ato ser feito de forma eletrônica, e ela colocou da seguinte forma, ela falou, olha, inclusive isso vai assegurar, por exemplo,
a realização dos testamentos, né? Porque a gente discute muito quando a pessoa já faleceu, que ela deixa um testamento. Será que essa pessoa estava batendo bem das ideias, ela estava sendo pressionada? Foi coagida, né? Coação. Exatamente. Então, com essa questão do testamento, por exemplo, sendo feito de forma virtual, ele não só garante a vontade do testador, mas também garante a lisura daquele ato, daquele testamento que foi realizado. Então, se a gente for questionar, né, o juiz, no momento do julgamento, verifica que aquela declaração de vontade foi feita de forma livre, né, ele consegue visualizar isso, se for possível, através da imagem, da fala da pessoa. Eu acho que é sensacional, realmente, esse provimento veio para nos trazer aí, em meio a essa pandemia, boas notícias, né? Me parece que é uma novidade, assim, inclusive mundial, né, Adriana? Parece Total! Não, aliás, gente, é sempre importante, eu gosto muito do direito comparado, porque principalmente nessa parte de notário, isso é mundial, eles se falam, eles conversam, a gente copia legislações, vem do direito estrangeiro, já começa por aí, muita coisa vem do direito estrangeiro. A gente também pode lembrar que aqui no Brasil, até eu falei da questão aqui que aumentou a violência doméstica, divórcio e tal, porque a gente também tem a lei da Carolina Dickmann, que é uma atriz, né, que teve problema de vazamento de fotos, enfim, invadiram o computador dela e fizeram chantagem. Então, conseguiram aprovar essa lei, por isso que chama Carolina Dickmann, de 2012. E ali já fala da questão de ambientes virtuais de invasão, já dando penalidade. Outra coisa, stalking, gente, que é um nome, olha pra você ver, stalkear alguém é crime. Entra na parte de direito de família. Porque tem muito ex aí, cuidado, hein, gente? Mulherada doida, homem, cuidado. Porque você indo hoje numa delegacia, aqui em São Paulo tem, tanto para violência doméstica, uma própria, né? Delegacias próprias para isso, que você consiga mostrar que está sendo stalkeado, porque tem gente que abre perfil novo e fica stalkeando, vigiando a pessoa. Onde vai, com quem vai, foto. Isso é crime também. Inclusive, foi colocado na Lei Maria da Penha. E lembrando que Maria da Penha é uma cadeirante, gente. Essa lei foi aprovada, tem homem que não gosta dela, mas ela foi aprovada porque ela foi baleada, ela ficou paraplégica. Ela foi tentativa, né? Feminicídio, ela tomou bala, foi tiro. O ex-marido tentou matá-la. Então, tudo isso, tanto esses ambientes virtuais, a violência doméstica, violência, gente, olha, vingança pornográfica é crime. Entra na Maria da Penha, esses relacionamentos que acabam e as pessoas ficam com raiva, querendo divulgar nudes do outro. Então, assim, são coisas, gente, por isso que eu falei que a questão do direito digital não tem mais volta. O mundo é esse. Exatamente. Olha, eu acho que só para a gente terminar, né? Foi tão rápido, né? De repente a gente marca outro dia. Realmente a gente tem muita coisa para falar sobre isso. E só assim, para fechar e deixar claro que eu acho que uma nova era está se abrindo, né? E como eu disse, o direito ele não pode ficar sem o amparo dessa tecnologia, e agora a gente tem essas possibilidades aí através de todos esses recursos, por exemplo, o blockchain, né, através do e-notarial, que agora eu acho que vai facilitar muito, né, Adriana, até para os advogados, eu acho que vai ser uma possibilidade do advogado trabalhar sem fronteiras, né, já há essa possibilidade com o processo eletrônico, mas agora com o e-notarial, eu acho que aquele meu cliente, aquele meu amigo que mora lá na Bahia, que mora lá no Espírito Santo, eles podem ter a possibilidade de me contratar, porque o e-notarial serve para todos os cartórios do Brasil. Mundial! Não é isso? Mundial. Tem gente fora do país pedindo. Exatamente. Me divorcia! Olha só, eu queria abrir para o pessoal, Adriana, fazer perguntas, né? Aproveitar aí toda a sua partilha aí conosco. Pedir para as pessoas, por favor, como lembrou aqui o professor Márcio, nosso
é diretor lá do campus de Campo Belo. Por favor, deixe a presença para quem quiser os certificados, né? Que depois a Unifenas vai emitir aí para os senhores, tá bom? Obrigada pela presença de todos. Eu queria colocar agora aberto para quem quiser fazer perguntas, né? Aproveitar aí a professora Adriana para nos dar. Eu já vou agradecendo a Milena, a Milena, minha prima, gente, trabalhando de notas de perdões. A Milena é a Denise também a gente também. Lavras, Campo Belo, sul de Minas, gente. Estamos com 60 pessoas online. Depois está gravado, né, doutora? A gente também pode disponibilizar para quem que tem pessoas com horários que não pode ou tem que sair logo, enfim, a gente disponibiliza depois. Né? Então, vou aproveitar até aqui, gente. Quero agradecer muito, muito. Quem quiser, entra em contato com a doutora ou comigo, de repente, para tirar uma outra dúvida. Mas eu estou aí no ensino, trabalho com ensino há 17 anos, eu amo o que eu faço. E então, assim, né, quem quiser, por exemplo, eu mando em PDF, tá, gente? Isso aqui eu escrevi em 2003, foi lançado até numa livraria na Paulista, foi bem bacana o lançamento, mas a gente vai editar, enfim, só que aqui eu falo muito dos direitos difusos e coletivos, passo a passo de montar uma associação civil, da parte de registro de pessoa jurídica. Eu tive, que eu montei a ONG, tive dificuldade, tudo que eu tive dificuldade para ingressar com a ação coletiva, eu coloquei aqui, então eu falo até da parte histórica dos direitos fundamentais e coletivos, da onde vieram, enfim. Aí depois a gente também fez um lançamento aqui no Shopping de Higienópolis. Aí foi uma turma, né, com o professor Costa Machado, que a gente fez um código anotado de direito consumidor. Então, assim, quem quiser me procurar, tô aí no Instagram, Adri Girardelli, né, tem lá, joga Girardelli. O negócio é procurar o Girardelli com 2 L's e I. Deixa eu ver, cadê o Eurico Girardelli, que ele falou que ia assistir a gente. Eu falei que eu ia levar ele para a aula. E a Adriana, só falando aqui para os nós temos alunos, professora Adriana, nós temos o grupo de iniciação científica da Unifenas de Campo Belo, sabe? Então, já colocar para eles aí que você está disponibilizando, não só para eles, né, mas para todos os nossos participantes aí. Sim, sabe por que eu acho bacana? Porque isso aqui é conhecimento, gente. Ó, para vocês terem uma ideia, o professor que eu tenho, enfim, estudei por ele na faculdade, né? Humberto Teodoro Júnior, que é mineiro, Belo Horizonte, ele me citou no artigo dele. Eu falei, não, ele me leu. Só o fato dele me ler e me citar, achei bárbaro. Esse livro, gente, ele também tem, vocês também encontram, os dois, na verdade, né? Na biblioteca do STJ, STF. Então, assim, a gente até é citado em algumas coisas, TCC de aluno, sabe? Isso ajuda muito, porque no fundo é isso, a lei muda. Não adianta eu guardar o conhecimento para mim. Foi o que eu te falei, eu dava aula em todas as classes de processo civil. E eu tinha o CPC, todas as aulas, de repente mudou, gente, em 2015, acabou, tive que fazer do zero. Para que guardar conhecimento? Não tem. Por isso que eu passo tudo para os alunos em PDF. Querido, então eu quero te agradecer imensamente essa audiência fenomenal que nós tivemos. 70 pessoas, né? Conseguimos atingir aí 70 pessoas graças ao seu currículo, a sua longitude, né? Porque você vai longe. Não, nós vamos para Portugal, doutora. Fico muito feliz de compartilhar com você, vir aqui. A gente disponibiliza no IGTV também o gravado. Isso, né? Vamos disponibilizar, tá? Quero agradecer o carinho aí de todos os meus amigos que estão falando aí, acho que para você também, vários... A Milena está falando para gravar mais, a do cartão, Milena, minha prima. Manda as dúvidas, gente. Quem tiver caso prático, em tal caso, pode mandar, manda para a doutora. A gente precisa combinar de falar agora sobre o testamento vital, que eu acho que é sensacional, né? Só para resumir,
resumir para o pessoal ficar curioso, né, doutora? Aí, de repente, faz outra. Olha, testamento vital, gente, ele é muito importante, por exemplo, doenças incuráveis, câncer, Alzheimer. A pessoa pode escolher e deixar testado como ela quer morrer, os cuidados paliativos, quem quer cuidar, porque ela sabe que depois ela pode entrar, principalmente Alzheimer, que é uma doença bem triste, ela pode entrar numa fase que ela não vai mais lembrar, né? Ela entra na incapacidade civil, que a gente sabe, né? E tudo isso pode ficar registrado antes pelo testamento vital, que é feito por tabelião e advogado. Isso aí. Muito bom. Nós temos vários, a Maria Augusta também está aqui, nossa querida amiga, né? Maria Augusta do Cartório, a Denise e a Milena, que tiveram... A Maria Augusta é a do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. Isso Tabeliã, nossa amiga, perdões, Tabeliã. Corre lá, gente, na Maria Augusta, para fazer registro de pessoa jurídica, ó. Vocês vão fazer estatuto, tá? Monta o partido político, associação, igreja, vai lá na Maria Augusta. E o doutor Diogo também, lá da OAB de Lavras, doutor Flávio Furtini também, eu vi que ele estava aqui mais cedo, doutor Fábio, meu amigo, doutor Kaique também, meu sócio aqui no escritório, doutor Dimar. Ó, o doutor Diogo. Presença, né? Doutor Diogo. Sul de Minas. Obrigada, viu, gente? Obrigada, doutora, pelo carinho, pelo convite. Eu te agradeço pelo convite, tá?